Tem muita coisa que eu queria ter aprendido há muito tempo e eu quero te passar aqui nesse vídeo para que você não cometa esses mesmos erros. São coisas que vão alavancar a sua vida espiritual de uma maneira impressionante, tá? E eu vou deixar um bônus para quem assistir esse vídeo até o final. Então, bora pro vídeo. Eu sou o pastor Áquila Dias e aqui nesse canal eu compartilho a palavra de Deus e experiências que eu tenho com ele de forma descomplicada. 4 coisas que todo cristão precisa saber. Vamos lá. A primeira é o seguinte: saiba reconhecer a voz de Deus. Isso aqui é uma chave poderosa. Nós, como cristãos, somos guiados pelo Espírito Santo e precisamos aprender a reconhecer quando Deus quer nos guiar para alguma coisa, quando Ele nos fala não, quando Ele nos fala sim, quando Ele nos fala espere, quando Ele está em silêncio. Porque se não aprendermos essas coisas, com certeza vamos confundir e vai ser complicado demais. E a coisa mais impressionante é que Deus é o maior interessado em nos fazer aprender a reconhecer a voz dele, quando é ele que estava falando. E tem um texto que cabe muito bem aqui e vai exemplificar isso que eu quero dizer. A Bíblia diz que Samuel estava no templo e está sendo cuidado pelo sacerdote Eli, e Deus queria falar com Samuel. E o mais impressionante é que Deus chama Samuel de madrugada. Samuel, Samuel. E aí Samuel ainda não tinha aprendido a reconhecer a voz de Deus, foi lá falar para Eli. Eli, está me chamando por quê? O que houve? Isso na minha versão, né? Estou aqui contextualizando para você. E aí Eli falou, não te chamei. E Deus novamente chama Samuel. Samuel pensou que era Eli, foi até Eli. E aí ele falou, olha, Eli percebeu, como pela experiência dele, que era Deus que estava chamando o pequeno Samuel. E ele falou para Samuel, quando você ouvir essa voz te chamando, diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí, a terceira vez, Deus chamou Samuel. E quando Samuel respondeu, foi que Deus começou a falar para ele o que ele realmente queria. Então perceba, Deus poderia, na primeira vez, falar direto com Samuel. Mas só que Samuel ainda não tinha aprendido a reconhecer o que é Deus falando ou não. Deus poderia dar um recado para Eli e Eli passar para Samuel, mas essa não era a vontade de Deus. Então, assim como Deus queria que Samuel reconhecesse quando é Deus que está falando, Ele também quer fazer assim com você. Então, através da caminhada, das experiências espirituais que você vai tendo com Deus, você vai aprendendo a reconhecer a voz dele. E por falar em experiência espiritual, eu vou deixar aqui no card um vídeo. Quando acabar esse aqui, você vai lá conferir, onde eu relatei uma grande experiência que eu tive com Deus há 2 meses atrás e que com certeza vai impactar a sua vida. Peça a Deus para que Ele te ensine a reconhecer quando é Ele que está falando, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque você vai começar a diferenciar quando é a voz do diabo, quando é apenas a sua consciência, quando é o seu medo, a sua dúvida falando. Então você não pode se confundir. Quando se trata da voz de Deus, precisamos aprender a ouvir claramente. Se você quer que eu faça um vídeo aqui falando sobre as formas de ouvir, de entender quando Deus está falando com a gente, deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou preparar um conteúdo para você, tá? Segunda coisa que todo cristão precisa saber: obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Gente, Saul não entendeu isso. Saul teve um período em que Deus deu uma ordem para ele e ele, ouvindo o seu povo, ouvindo os seus liderados, decidiu que era melhor fazer um sacrifício. Preferiu sacrificar do que obedecer. E aí é onde surgiu aquela frase muito conhecida: é melhor obedecer do que sacrificar. Sempre é mais vantajoso obedecer a Deus. Toda pessoa que está debaixo de obediência, ela vive tranquila, porque ela tem respaldo de Deus. Quando você está debaixo de obediência, Deus te patrocina, Deus te garante, porque você está fazendo simplesmente o que Ele ordenou. E por falar nisso, eu só estou no YouTube hoje, só estou gravando vídeos para edificar a vida de outras pessoas, porque Deus me mandou fazer. Então, essa é a minha maior motivação aqui nesse canal. É poder trazer para você a palavra de Deus, trazer para você experiências que te aproximem ainda mais de Deus. Então, não é outro intuito desses vídeos a não ser obediência ao Senhor.
e que seja assim também na sua vida. Obedecer é sempre a melhor opção e sempre será. Não deixe as vozes que estão ao seu redor tirar essa ideia da sua mente. Obedeça o que Deus já falou para você. E se tem algo na sua vida que Deus já mandou você obedecer e você está enrolando, faça agora mesmo, faça o mais rápido que você puder, porque é sempre bom estar debaixo da obediência. Quem obedece é respaldado, garantido pelo céu. Terceira coisa, eu queria ter aprendido há muito tempo, que todo cristão precisa saber: aprenda a fugir do pecado. Cara, o pecado é muito prejudicial para a nossa vida em todos os aspectos, seja na nossa área física, seja na área espiritual, emocional, nos relacionamentos. O pecado te atrapalha em todas as áreas. E todo pecado tem suas consequências. Deus te perdoa os seus pecados, mas Ele não nos isenta das consequências do pecado. Aprenda hoje que fugir do pecado é sempre a melhor saída. Quando você foge do pecado, você está agradando a Deus. Quando você vai de encontro ao pecado, quando você mesmo começa a criar as suas tentações, você está indo para um abismo. E um abismo chama o outro. Você começa com um pecado, daqui a pouco aquele pecado te leva para outras situações. É muito comum a pessoa pecar e aí sabe que está errado, ela começa a mentir, então já está indo para outros pecados. Então fuja do pecado e você não vai precisar mentir para poder encobrir um outro pecado. Confesse ao Senhor os seus pecados e Ele vai perdoar a sua vida e vai te purificar de toda imundícia. Quarta coisa que todo cristão precisa saber e que eu queria ter aprendido antes é: saiba se relacionar bem com as pessoas. Presta atenção no que eu vou te dizer. O relacionamento horizontal, relacionamento com outras pessoas, beneficia ou prejudica o seu relacionamento vertical, seu relacionamento com Deus. Se você não está bem no relacionamento com as pessoas, pode ter certeza que isso vai atrapalhar a sua vida espiritual, vai atrapalhar a sua intimidade com Deus. O próprio Jesus afirmou que antes de você entregar sua oferta, você sabe que tem alguma situação que você precisa resolver com alguma pessoa, vai lá, resolve essa situação, perdoa quem tem que perdoar, faz o que tem que fazer e depois você volta. Tem pessoas que querem tratar bem a Deus, querem amar a Deus, mas odeiam o seu irmão. A própria Bíblia diz: como você pode amar a Deus a quem você não vê e odiar o seu irmão que você vê? Então é muita hipocrisia. Você tratar mal as pessoas, mas tentar tratar bem a Deus. Os próprios mandamentos dizem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não dá para fugir disso. É preciso se relacionar bem com as pessoas. Lógico, eu sei que existe muito crente ruim que, atrapalha a nossa vida. Mas só que mesmo assim, nós precisamos aprender a nos relacionar com esse tipo de pessoa. Existem pessoas com problema e existem pessoas problemáticas. E pode ter certeza, esses dois tipos de pessoas vão estar na sua roda de conhecidos. E se você não aprender o mais cedo possível a lidar com esse tipo de pessoa, isso vai atrapalhar e vai interferir na sua vida espiritual. O próprio Jesus disse que se você não perdoa, você também não recebe o perdão de Deus. Então isso é muito sério. Aprenda a se relacionar com as pessoas, porque isso também influencia a sua intimidade com Deus. E o bônus, a quinta coisa, para quem ficou aqui até agora, para quem está nesse vídeo até o final, é: saiba lidar bem com o dinheiro. Meu Deus do céu, como tem gente que confunde as coisas. Eu já ouvi crente falando que depois que eu entrei nessa igreja, tudo piorou na minha vida, a minha vida financeira desandou, colocando a culpa na igreja. Mas ele não olha para as suas próprias atitudes financeiras, porque tem gente que usa o cartão de crédito como se fosse uma extensão do seu salário. Cartão de crédito não é para ser usado assim. Parece muito óbvio, mas o óbvio precisa ser falado. Tem gente que gasta mais do que ganha. Tem gente que não faz investimentos. Tem gente que todo mês só faz dívidas. Perceba, se você ganha 3 mil e a sua despesa total do mês está em 5 mil, alguma coisa está errada, meu irmão. Se a tua fatura do cartão está em 4.500, pelo amor de Deus, alguma coisa está errada. Então, faça um compromisso com você mesmo de ser um bom administrador dos recursos que chegam até você.
Porque se você administrar bem o pouco, Deus vai poder te colocar sobre o muito, para que você possa administrar muito. Tem gente que acha que ganhar mais vai resolver o seu problema, mas se você tiver maus hábitos, ganhar mais vai aumentar o tamanho do seu problema. Deus é o maior exemplo de organização e administração que eu conheço. Não existe alguém mais organizado do que Deus. Então, se você é filho de Deus, você também precisa ser organizado, assim como Ele é.